Então, as pessoas, quando elas lançam essa questão de trabalhar por conta, não é só trabalhar por conta. Ela tem que pensar o seguinte: qual o produto ou qual o meu diferencial que eu vou entregar ao mercado? Para que eu possa fazer deste diferencial o meu carro-chefe e me colocar não no mesmo patamar, mas em patamares diferentes do meu Sim. concorrente. Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao canal da M7 em mais um episódio aqui da M7 Consultoria, do nosso querido e estimado podcast da M7. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para mim é um prazer, uma honra tê-los aqui novamente. Agradecer também aí as manifestações, os comentários e os e-mails também do nosso último podcast com o nosso querido e estimado Douglas Lourenço, CEO da Lourenço Stylecar. Já lembrando, então, antes de nós apresentarmos nosso ilustre convidado de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar ali o sininho de notificações e também compartilhar esse vídeo se fizer realmente sentido, se for produtivo para você e a sua vida também, tanto profissional como pessoal. Espero que vocês tenham gostado também do nosso novo programa aqui, digamos, da grade do nosso canal, que é um breve bate-papo. Então, que nós conversamos ali, eu diretamente com vocês ali na telinha, tirando algumas dúvidas, respondendo alguns comentários. Então, é mais uma maneira, mais um meio de nós nos comunicarmos de uma maneira um pouco mais tranquila e um pouco mais descontraída. Também não se esqueça que no link da descrição, além dos contatos do nosso ilustre convidado de hoje, temos a plataforma de cursos online da M7 EAD Guru, cursos de gestão de pessoas, oratória, planejamento financeiro, entre outros. Então não marca bobeira e entra lá e confira aí todos os trabalhos feitos de coração e com o objetivo da melhoria contínua aí de cada um de vocês. Vamos lá? Então, sem mais delongas, estou aqui com Arão Paulo, engenheiro civil, gerente de manutenção. Arão, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Cris. Boa tarde à galera aí do canal. Obrigado pelo convite aí, um prazer imenso aí participar com você, a gente poder bater um papo um pouco, falar um pouco aí sobre liderança, gestão de pessoas. E estou aqui à total disposição aqui para falar um pouco da minha experiência, trocar um pouco de experiência também e aproveitar também para poder falar um pouco e fazer uma troca legal aí ao longo do período. Espero ao final do podcast a gente conseguir passar aí uma boa mensagem estruturada e um ensinamento para quem nos ouve aí também. Bacana, não. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Estou muito contente que você esteja aqui. Bom, vamos começar do início, né? Como começou a sua carreira profissional? Qual é a sua área de atuação? Fica à vontade. Vamos fazer aquela linha do tempo que nós sempre fazemos aqui, né? O Arão não deixa de ser um empreendedor, além de ele ser formado em engenharia civil, hoje exerce o cargo aí de gerente de manutenção, trabalha com liderança, palestra, treinamento, um pouco que nós fazemos aqui na M7, então bacana trocar essas informações. Fica à vontade. Legal. Bom, eu gostaria de falar um pouco da minha origem, né? Acho que vale muito porque é um aprendizado muito grande. Sim. E eu tenho muito orgulho da onde eu vim e aonde eu cheguei e assim sem muita questão, eu faço questão mesmo de dividir isso porque eu tive oportunidades, consegui aproveitá-las e nessas oportunidades eu consegui crescer bastante e hoje eu tenho muito orgulho do que eu faço, né? Bacana. Eu venho sou nordestino, né? Então eu nasci em Recife. Minha família veio de lá, aí eu ainda pequeno, então fui criado em São Paulo, então Sim. toda a minha criação foi de São Paulo, mas faço questão de falar um pouco dessa origem. Minha mãe solteira, trabalhou como doméstica durante muitos anos para poder trazer o alimento dentro de casa, mas nunca abriu mão da parte do estudo de dar para os filhos aquilo que ela nunca teve como oportunidade, né? Então acho que foi um grande aprendizado e foi a minha primeira grande lição da vida. A partir daí, minha mãe solteira, com 3 filhos, a gente veio para São Paulo, ela começou de novo uma nova vida, casou novamente, teve mais 2 filhos também nesse segundo casamento dela. E a partir daí, eu sempre estive ali do lado dela, organizando a casa, estruturando, dando apoio, mas nunca deixando de fazer os meus estudos aí no geral. Bom, com o passar do tempo, consegui fazer uma faculdade, com a ajuda da empresa onde eu trabalhava, Bacana. onde desenvolvi toda a minha carreira na parte de manutenção predial. E hoje eu tenho 42 anos, né? Estou no meu segundo casamento, tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Atualmente tenho uma
terceira filha linda do meu casamento atual, mais 2 filhos do coração, que são meus enteados, são pessoas maravilhosas, e a minha esposa também, que hoje é minha grande companheira e me dá todo o apoio, e, enfim, a terminar até apoiando as minhas loucuras no dia a dia, né? Bacana, bacana. E é isso, então acho que foi um crescimento de uma origem, né, muito humilde, mas que teve um desenvolvimento muito legal ao longo do período, né? Me formei em engenharia civil pela Uninove, do campus da Barra Funda, em 2009. Depois de um longo período aí de trabalho, me casei muito novo nessa minha primeira etapa de vida, né? Apenas com 17 anos já estava casado já tinha um filho, então tinha uma responsabilidade muito grande e meio que tive que fazer as coisas aqui em paralelo, né? Estudar, trabalhar, educar, formar uma família. E todo esse período foi um período muito intenso na minha vida, mas que eu sempre tive um objetivo muito claro, né? Eu falei, puxa, eu preciso dar para os meus filhos a estrutura que eu não tive, né? Ou que eu não consegui ter. E eu sempre busquei muito isso com eles, né? Hoje meu filho mais velho tem 25 anos, está grávido, né? Terá um bebê agora em maio, né? Então o pessoal até brinca, fala, puxa, mas você mal tem cara de pai, quanto mais de avô, né? Mas são coisas da vida, né? E a partir daí, assim, o meu crescimento como família, a minha história de vida, eu tenho muito orgulho de falar e de dividir com as pessoas, porque eu acho que talvez seja o meu grande exemplo que eu tenho hoje, né? E o que acontece depois disso é consequência de toda essa origem que eu tenho. Comecei a trabalhar muito novo, com 12 anos, foi quando eu tive meu primeiro emprego. Até brinco, né? Foi para limpar um terreno, né? Ou seja, carpir um terreno. O que era carpir um terreno? Não fazia a mínima ideia, mas a vontade de trabalhar, de ter a minha renda, né? Independente da família, era muito grande, até para poder ajudar dentro de casa. Em seguida fui trabalhar numa área de plásticos, né, onde a gente fazia a parte de granulados, descarregava carreta e tudo mais naquele período. E depois disso entrei numa metalúrgica, onde comecei a minha carreira registrada na vida, né, com apenas 15 anos, e fiquei lá por mais ou menos 5 anos. Os estudos sempre me acompanharam nesse período. Eu fiz técnico em edificações. Me formando em técnico, eu fui trabalhar em obras, e de obras eu migrei para manutenção predial. Então fui apresentado para manutenção predial. E o que é a manutenção predial, né? Na verdade, é toda essa parte do trabalho da conservação do empreendimento, né? Desde uma troca de lâmpada, simples troca de lâmpada, quanto a uns projetos de eficiência. Hoje nós falamos de eficiência solar, né? De geração de energia, de pedras sustentáveis, que há 20 anos atrás ainda eram projetos que se engatinhavam no Brasil, enquanto no exterior já estava bem mais desenvolvido. Então comecei então, a fazer manutenção predial. Trabalhei numa empresa onde ela era uma empresa de varejo, onde nós cuidávamos de várias lojas a nível Brasil. Neste período eu comecei a me desenvolver muito na parte de gestão de processos e não de pessoas, até porque eu não era um líder direto de equipe, mas com o passar do tempo as equipes começaram a surgir, até por conta do volume de serviços que nós criávamos ali dentro, né? Então o meu ciclo nessa empresa se encerra com uma equipe de 3 pessoas a princípio, onde eu aprendi na raça o que era fazer a liderança de pessoas. Mal sabendo eu que eu já gerava uma liderança dentro de casa, dentro da família. Sim, com certeza. E não conseguia associar isso, até por conta da maturidade. Me formei, então, em 2009 em engenharia civil, e falei, bom, e agora, né? Migro para obras ou continuo em manutenção predial? Uma grande decisão a ser tomada. Optei em continuar em manutenção predial, até porque eu já tinha um know-how, já tinha um conhecimento e queria me especializar na área. Inclusive, o meu tema de TCC na época da faculdade foi justamente manutenção e automação predial, já pensando em prédios sustentáveis, com certificados LEED e outras coisas mais que o mercado traz. E a partir daí a gente começou, eu falei, bom, eu vou começar a me desenvolver mais nesse tema. E quando eu chego e faço uma troca de empresa, né? Então, um outro momento de decisão. Primeira grande decisão continuo na manutenção ou vou para obras. Fui para obras. E depois eu falo, bom, continuo onde eu me formei ou vou tentar ver um novo desafio. E fui tentar esse novo desafio, onde eu
entrei como ainda trainee de manutenção para poder me desenvolver nessa parte de manutenção, ali agregando outras especialidades que eu não conhecia ou que eu não dominava, como instalações de ar-condicionado, limpeza, paisagismo, e a partir daí o desenvolvimento de equipes, né? E de trainee supervisor, de supervisor gerente, onde hoje eu exerço essa função há quase 10 anos. Caramba, Né? Então já um período já de uma década já de trabalho bem forte. Atualmente eu tenho uma equipe de quase 130 pessoas. Caramba. Sob a minha responsabilidade. Cuido das áreas de manutenção, paisagismo, obras, investimentos, equipe de manutenção, equipes terceiras, e tem algumas dificuldades agregadas à parte da liderança, e eu comecei então a me especializar em gestão de pessoas, né? E o que foi esta gestão de pessoas? Através do exemplo, né? Então foi da forma que eu aprendi. Eu me desenvolvi na base, eu busquei na base o entender como é que eu posso me desenvolver e ter pessoas motivadas. Então hoje eu opto por ter pessoas motivadas do que técnicas, porque a técnica eu consigo ensinar. Perfeito. Agora a motivação tem que vir do elemento da pessoa. Perfeito. Que está ali no Exatamente. Dia a dia no trabalho, né? E é muito legal quando você pega algumas joias brutas e você começa a lapidá-las no dia a dia, né? E eu sempre busquei muito a parte do controle, da medição, do acompanhamento, né? E eu formatei caixinhas, que eram caixinhas que, colocava ali e falava, não, se você seguir esse roteiro, você vai lá e ganha isso daí, você quer mais lá e tal. E aí, a partir daí, eu um dia fui assistir uma palestra de um ator, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, a diferença de um texto e de um diálogo é que o texto que o ator fala, ele coloca emoção, ele dá vida para aquilo, né? E o diálogo nada mais é do que algo falado, coisa marcada. Eu falo, você responde, Sim, eu falo, exatamente. E dependendo se não tiver emoção, fica uma coisa sem sentido. O roteiro é isso, né? Se eu pegar um roteiro hoje e entregar na mão de uma pessoa para poder executar, e ela executar exatamente o que está ali, mas ela não inserir a emoção, é só um roteiro. Né? Então ela não vai ter essa capacidade de entender como é que se faz os desvios, como é que eu faço essa reavaliação. E a partir daí, então, eu comecei a entender então que não eram caixinhas, né? E sim que eu tinha que fazer uma formatação de incentivo e entendimento da pessoa, o do porquê que ela estava fazendo aquilo. Se eu sei o motivo, eu consigo executar com muito mais propriedade aquilo que eu tenho que fazer no dia a dia. Perfeito. E a partir daí, então, eu comecei então a pensar em modelos de gestão, respeitando, obviamente, a particularidade de cada pessoa da minha equipe. Hoje eu trabalho com uma equipe muito plural, né? Eu tenho na minha equipe engenheiros, eu tenho técnicos, eu tenho arquitetos, eu tenho administrativos, eu tenho simplesmente pessoas que têm um segundo grau completo, mas eu tento sempre extrair de cada um deles aquilo que eles têm de melhor, sim. Né? Através do incentivo, do entender e, acima de tudo, do não enxugar gelo. Então, a sensação de você chegar em casa e falar assim, bom, deixa eu fazer um balanço do que eu fiz hoje, enxuguei gelo. E amanhã? Enxugarei gelo. E ontem, o que eu fiz? Continuei enxugando gelo. Entendi. Então, a gente não é isso, né? Não toma que só para poder apagar fogo. E como é que a gente faz isso? Planejamento. Planejamento, estratégia, ajuste, aplicação, né? Medição e correção desses processos. Então, com essa metodologia, a princípio muito simples, mas bem complexa, eu consegui fazer um grande desenvolvimento de equipe. Mas, acima de tudo, isso tudo não tem resultado se você não estiver diretamente à frente da operação. Sim, com certeza. Isso tudo não tem resultado se eu não conhecer a pessoa que está comigo, né? Então, hoje, a minha equipe, eu trato eles pelos nomes, seus primeiros nomes. Cada colaborador tem um tag onde tem o seu nome, e eu faço questão, desde a pessoa que está limpando o banheiro até a pessoa que está coordenando uma obra, a chamá-la pelo nome. Eu mantenho reuniões e encontros periódicos com esse time, porque se não tiver essa troca, vira um roteiro. Vira um diálogo, né? Uma coisa sem alma, sem sentido. E é isso que eu tento buscar no dia a dia com a minha equipe, né? Eu tenho que dar sentido para o que cada um faz. Então, essa parte de gestão é uma coisa muito interessante, porque a cada dia eu me descubro.
e eu descubro novos limites, né? E quando eu acho que eu já sei tudo, eu não sei nada. Sim. Porque cada pessoa tem um formato, cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem um objetivo e a gente tem que estar trabalhando no dia a dia. Então, um resumo geral, quando eu olho a minha história de vida, né? Eu sempre fiz isso. Só que a diferença de mim agora e dessa pessoa que era 10, 20 anos atrás, é que hoje eu sei exatamente o que eu estou fazendo e qual é a minha função no mundo, né? Importante. E lá não, lá é aquela coisa de, puxa, era no dia a dia, era na raça, vamos fazer sem técnica, vamos fazer da forma que daria para fazer. E eu sofri muito, porque imagina que eu, durante um bom período da minha vida, eu recebia demandas, tarefas, eu era tarefeiro, né? Então, executo isso aqui, eu vou lá e executo, tal. Um belo dia eu me coloquei na posição de delegar. E o que era delegar? Puta, eu não sei. Né? Para mim era muito mais fácil eu ir lá fazer do que sentar com a pessoa para poder explicar o que ela vai fazer, porque eu achava que eu estava perdendo tempo, né? E o meu primeiro grande conceito foi quando você trabalha com pessoas, você nunca pode ter o sentimento ou a sensação que você está perdendo, porque na verdade você tem que investir. Isso é um investimento. Eu estou aplicando ali um tempo. E esse tempo eu estou desenvolvendo essa pessoa para que naquele momento talvez ela não vá produzir aquilo que você poderia estar produzindo, mas você esteja capacitando ela para que no futuro ela possa executar essa tarefa tão bem quanto você. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar isso como investimento e não como uma perda de tempo, os meus resultados ficaram muito melhores e a minha vida se tornou muito mais fácil. Até porque eu tenho o seguinte conceito: eu só estou apto a aprender coisas novas quando as coisas que eu já aprendi já foram disseminadas para quem está vindo logo após a mim. Fantástico. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante hoje na gestão e que muitas vezes, puxa, eu vou guardar informação, porque se eu tenho informação, eu não vou ser mandado embora, porque essa informação me faz o que mais acontece. Me faz ser o cara diferencial. E não é isso, né? Na verdade, a gestão, ela nada mais é do que troca, né? Então, esses dias, por exemplo, eu estava numa operação. Nós temos uma operação hoje na empresa, que é a operação chuva, né? Começou a chover, a gente tem toda uma programação, posicionamento estratégico da equipe, né? Bacana. Quem está em cada lugar, tal, tudo mais. Então, isso já está pré-mapeado, começou a chover, o posto 1 já vai para o local, o posto 2 já vai para a posição, tudo mais. E no meio desse processo encontrei um posto na portaria fazendo atendimento. E ela me chamou, falou: posso dar uma sugestão? Falei: o quê? Nós temos embaladores de guarda-chuva. Então você vem da rua, fecha o guarda-chuva, coloca dentro do saquinho. Ela falou assim: essa aqui é a nossa principal portaria. Um embalador de guarda-chuva não é suficiente, porque termina gerando aglomeração. E a pessoa que está esperando não quer esperar e sai marcando o local com água. Se a gente colocar 2, já resolve. Aprendi algo, uma lição aprendida. Da visão de quem está operando. E não de mim, que estou lá de fora e faço gestão. Não, realmente. É uma pessoa simples que está ali. E aí você o quê? Faz o quê? Você dá a voz à operação. Quando a pessoa se sente reconhecida no processo, ela compra esse projeto. E ela faz com muito mais carinho, com muito mais dedicação e com muito mais amor. Então, o que a gente busca hoje na linha de gestão? Primeiro, o respeito. Segundo, o reconhecimento. Terceiro, a capacitação. E quarto, entender que ela faz parte do todo. Não é porque ela hoje está numa ponta da estrutura que a função dela não é importante. Porque se ela está na estrutura, ela é importante. Talvez eu tenha outras grandes prioridades que têm impactos maiores. Sim. Mas não quer dizer que por ela estar na portaria, naquele momento da chuva, ela não tem a utilidade dela. Pelo contrário, ela é tão importante quanto quem está dando, porque se ela não estivesse lá, eu teria que estar lá. Então, ela está acompanhando uma atividade que, está sendo monitorada, mas que ela está podendo dar sequência. Então, acho que é isso. Acho que gestão é muito isso. É o reconhecimento, é o trabalho, é você estar no dia a dia, é você justamente dar a operação a sua voz, o seu reconhecimento, né? E eu acho que isso, eu tentei fazer isso muito ao longo dos anos. E aí, por que eu falo um pouco da minha origem logo no início, né? Porque eu me vejo muito nessas pessoas. Então, quando eu sento com elas e explico da onde eu venho, como eu cheguei, o quão difícil foi eu chegar onde eu estou hoje e que a minha diferença em relação a eles foi porque eu tive oportunidade e nessas oportunidades eu consegui agarrá-las e desenvolver, eles olham e falam: puxa,
Então, é possível? É totalmente possível. Sim, claro. Só que isso demanda. Sim. Isso é investimento. Você tem que querer. E se você quer, você vai. E o que eu falo para minha equipe? Onde você quer chegar? Porque se você não define aonde você quer chegar, qualquer caminho que eu trilhar para você serve. Porque você não tem um objetivo. Então, a gente tem que sempre pegar da onde eu estou, aonde eu quero chegar. Cheguei aonde eu me planejei. Novas metas são renovadas, um novo ciclo começa e novas opções são criadas. Então, não existe o nunca, não existe eu não posso, não existe eu não consigo. Pelo contrário, tudo é possível. O que diferencia, na minha visão, é o quanto eu vou investir naquilo que eu quero e o quanto aquilo realmente é importante para mim. Se eu consigo conciliar essas duas bases, eu consigo chegar num processo mais à frente. Cris, eu falo pra caramba, então vou me Tá ótimo, realmente é uma lição, né? Um exemplo de vida, eu creio que vai servir de experiência para vários dos nossos colaboradores, para as pessoas que nos assistem, que nos escutam, que procuram aqui no nosso canal, no nosso podcast, justamente isso, exemplos de vida. E o que eu achei interessante é a questão da sua origem humilde, né? Não por sua origem ser humilde, você não desviou do caminho. Então, esse é um outro mito, é uma crença, não deixa de ser uma crença limitante, achar que se eu vou nascer, ou melhor, se eu sou criado num ambiente desfavorável, eu tenho que ficar naquele patamar, não evoluir, não estudar, ou às vezes ir para caminhos totalmente tortuosos, digamos assim, né? E você fez exatamente o contrário. Então, um exemplo de vida nesse sentido. Apesar da infância, assim como a minha também foi desfavorável, mas nós sempre teríamos o caminho certo, o caminho do estudo, de estudar, de querer evoluir. Então isso também é muito importante. E interessante também que você disse é a questão que você trabalhava mais as questões técnicas, digamos assim, né? Era mais gerencial do que a questão da gestão de pessoas. E você acabou fazendo ali na verdade, agregou esses dois sistemas de trabalho, que é o sistema gerencial e o sistema de gestão, que realmente não é fácil, né? E até você citou, né, a questão das palestras, é o que nós fazemos muito na M7 também. Nós também passamos esses formatos para a empresa, não é fácil. Não é fácil porque não existe uma reciclagem dos líderes hoje, né? Nós já até conversamos há muito tempo atrás da questão da reciclagem do líder, a questão dos treinamentos, a questão da postura do líder, treinar realmente líderes, né? Não colocar a pessoa ali no cargo, a partir de hoje você é um líder, a partir de hoje você é um gestor e se vira aí. Tem que ter. Algumas pessoas nascem com isso, nascem com liderança, né? São natas, são líderes natos. Outras aprendem a ser líderes, né? Então você teve também essa experiência da parte gerencial, que eu creio que eu também já trabalhei nessa parte. Eu não gosto, na verdade, de trabalhar nessa parte sistêmica, né? Nós somos mais de pessoas, de lidar com as pessoas. E o formato que você nos passou aqui é um formato que nós trabalhamos há muito tempo na M7. Nós já conversamos uma vez sobre isso. Com certeza. É de tratar com pessoas, não tratamos com máquinas, né? Tratamos com pessoas. Sim. Né? Que ela tem uma história de vida, que ela tem uma origem, ela tem anseios. E até falando também da questão da motivação. Na verdade, nós não motivamos ninguém. Né? O nosso trabalho é procurar a motivação da pessoa que está ali dentro dela e ela trabalhar em cima dessa motivação e crescer como pessoa. E vai também no que você disse, que é da questão da pessoa acreditar. Né? Nós falamos muito também em planejamento, estratégia. Não adianta apenas eu querer o objetivo, querer sonhar e esperar sentado que o sonho apareça. Exatamente. Né? E ia pedir para você também nos dar um exemplo que você citou há um tempo atrás, particularmente, da questão do ar-condicionado, que havia uma pessoa que queria lá, o ar-condicionado dela estava, não vou citar nome, né? Ele vai falar, e ninguém conseguia resolver o problema, mas você foi na questão mais simples, porque às vezes o que parece tão problemático é a maneira mais simples de resolver, você consegue ali, sei lá, você poderia falar? Sim, falo. Eu acho um exemplo fantástico. Só queria voltar um pouco a pegar alguns ganchos que você falou, porque eu acho que é importante frisar, até porque a M7 faz um trabalho que é justamente de capacitação, de liderança, e eu acho que é muito importante a gente deixar claro alguns pontos aqui que é válido, tá? Primeiro ponto, a questão de quantas pessoas ficam no caminho quando se estabelece alguns objetivos, né? Quando você tem um objetivo, esse objetivo você tem que persegui-lo, né? E ele é uma construção dia a dia, né? Não adianta você dormir e achar que no dia seguinte vai estar lá de bandeja para você, né? Então é uma construção dia a dia.
há dias e há dias. Tem dias que você vai ter grandes vitórias e tem dias que você vai empatar e tem dias que você vai perder. Vão ter momentos que você vai falar, puxa, o que eu estou fazendo? E vai ter momentos que você vai falar, pô, se eu ficar quieto é mais fácil do que eu dar a minha cara a tapa. Mas se você tem um objetivo claro, esse objetivo ele tem que ser perseguido. Sim. E que bom que tem empresas, que tem profissionais capacitados para justamente dar este caminho e a gente poder hoje compartilhar essas histórias e as pessoas poderem de alguma forma se identificar ou pegar o conceito da história ou entender como é que funciona, justamente para que a gente possa no dia a dia trazer mais exemplos como esse, Sim, né? Então, poxa, sou de uma origem humilde e um dia eu penso em ser um gerente. Aí a pessoa vai falar, pô, imagina que você vai ser gerente. E quantas vezes eu não ouvi as pessoas rirem de mim, ou debocharem, imagino. ou falar, pô, imagina que um dia você será isso daí e tal, tudo mais. E a todo momento eu comprei esse objetivo, fui e falei, cara, eu vou querer, vou embora. Alguns sacrifícios importantes foram feitos ao longo do caminho, mas eram necessários serem feitos naquele momento para eu poder chegar onde eu estou hoje. Então, acho que esse é um gancho que eu queria fazer. Outro ponto é você querer fazer a diferença, né? Então, assim, não adianta você ser só mais um no meio de tantos. Sim. Então, saber fazer a diferença não é querer mostrar que você sabe mais que o outro, mas sim ter a humildade de querer aprender ainda mais. Com certeza. Né? Então, o que me move hoje é justamente um anseio de aprender cada vez mais. Então, quando você pega a tal joia bruta e começa a lapidá-la, né, querendo ou não, você está aprendendo muito, porque cada ser humano tem uma característica diferente. Né? E aí, falando um pouco aí do case que você comentou do ar-condicionado, né, eu acho fantástico. É fantástico. Uma das empresas que eu trabalhei, o CEO da empresa, né, tinha um problema sério de ar-condicionado e quando eu cheguei, me entregaram esse problema, falaram, olha, seguinte, a sala do presidente é quente demais e não tem como a gente resolver, né? As máquinas de ar-condicionado não dão conta. E eu, puxa, fui lá, tal, fiz o básico, fiz o que todo mundo fazia, né? Fui lá, fiz medição, fiz manutenção, medi, verifiquei quais eram os pontos que geravam calor, tinha uma vitrine gigante lá que entrava calor pra caramba, tal, tudo mais, insolação do ar, tal, tudo mais. E beleza, bom, fiz mais do mesmo. Um belo dia, eu fui lá tal, falei, olha, acho que talvez a gente tem que trocar os equipamentos. A gente foi lá tal, trocou os equipamentos, beleza, próximo verão, presidente de novo reclamando de quentura na sala dele. Falei, puxa, não pode ser. Então vamos partir então para um projeto. Aí vamos lá fazer o projeto e apresenta projeto, avalia projeto, desembolsa uma baita grana, não sei o que mais lá e tal, tudo mais, e vamos executar. Qual é que foi o grande ponto disso tudo? É que isso tudo veio através de intermediários. Em nenhum momento eu veio diretamente do presidente para mim, até por conta da hierarquia da empresa, sim. A minha posição, tal, tudo mais. Então chegava a demanda, ó, tá com um problema, vai lá e resolve. Ok, eu ia lá, tal, e tentava fazer as minhas coisas, né? E aí, beleza. Bom, fizemos um baita investimento, uma baita grana, aquela coisa toda, tal, tudo mais. O presidente continuou reclamando do ar-condicionado. Cheguei então, né, no meu gerente na época, eu falei, olha, é o seguinte, eu quero falar com o presidente. Não pode falar com o presidente, não é assim, não. Eu falei, eu preciso falar com o presidente. Eu preciso falar com o presidente, nem que você vá junto comigo, eu só preciso fazer uma pergunta para ele, mas eu preciso falar com o presidente da empresa. Puxa, tal. Bom, bati. Depois de algum tempo, na terceira reclamação, falou, não, vamos lá falar com o presidente, vamos lá. Chegamos a falar com o presidente, eu falei, qual que é o problema? Aí ele olhou para mim e falou, pô, o problema é o seguinte, gastamos uma baita de uma grana no sistema de ar-condicionado e vem vento na minha cabeça. E ele era careca, né? E ele falou assim, e esse vento me incomoda, porque dá dor de cabeça. E realmente, se você injetar ar gelado, né? Você vai... Conhecimento de causa. E eu falei assim, olhei para ele e falei, entendi. Tá. E as máquinas anteriores? Não, também não era problema. Eu falei assim, o problema era justamente esse ar que era gerado dentro da sala. E eu falei, entendi. Então, o problema nunca foi a refrigeração, ele foi a distribuição. Ele é. Bom, como é que eu falo para ele? Então, eu gastei uma puta grana num projeto, ar-condicionado novo e tal, tudo mais. Mudamos a posição da grelha do ar-condicionado, o presidente ficou extremamente feliz, saí da empresa, ao menos o sistema continuou lá e funciona até hoje.
O que sai desse resultado, né? Sai o seguinte, né? Se eu não falar diretamente com quem está demandando, Exatamente. ou não entender a demanda que está chegando, qualquer coisa que eu entregar está válido, porque assim não ficou claro para mim o briefing do que era para fazer. Sim. Então a demanda o presidente está reclamando do ar da sala. Ar da sala em verão é quintura. Então, ok, já saímos do pressuposto que o equipamento não dava conta. Sim. Então, e na verdade não era isso, era uma distribuição de ar. Então, ou seja, eu peguei a grelha de distribuição de ar, tirei de cima da cadeira dele e reposicionei numa outra área. Gerei uma refrigeração legal, super atendeu, funcionou o problema. Simples. Então, às vezes, o problema é muito mais simples do que a gente pinta. E o que a gente faz na nossa vida, né? Poxa, tá quente, o ar-condicionado, mas a gente não entra na demanda do problema. Faz análise, né? Para poder verificar. Então, questionar, discutir, propor, ser uma visão não dos demais. Então, é isso que não posso ser mais um no meio de tantos. Sim. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu lembro que eu trabalhava com uma empresa de terceirização, e aí eu lembro que um gerente, né, regional assumiu o posto e veio conversar comigo. E os indicadores da empresa eram indicadores bons, não tinha nada, não tinha nenhum problema nem nada. E aí ele falou para mim, falou assim, puxa, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou, puta, Arão, preciso fazer alguma coisa, mas o que eu posso fazer? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque eu preciso mostrar que eu cheguei. Porque os indicadores estão tão bons aqui que, assim, não tem o que fazer mais, assim, não vejo nenhuma outra oportunidade, né? Então, ou seja, ele precisava mostrar que ele tinha chegado, ele precisava mostrar que ele estava fazendo algo diferente, né? E não ia mexer no que estava ganhando, mas ele precisava dar ali uma dinâmica diferenciada para dizer que houve uma troca de comando, que não era mais do mesmo. Até porque o antecessor dele saiu por algum motivo e nesse motivo ele precisava mostrar algo diferencial. Então é isso. Então acho que assim a gente buscar realmente essas soluções no dia a dia e delas não pintar o problema como se fosse uma coisa interminável. O que eu falo muito para o meu time é o seguinte, né? E manutenção você trabalha com problemas todos os dias, né? Ninguém vai me ligar para dizer, puta, super legal, tá tudo iluminado, o ar-condicionado tá funcionando. Os caras só vai me ligar na hora que tá realmente com um problema grande. Eu falo para a equipe, assim, o que diferencia um problema do outro é a nossa capacidade de solução. Né? Então, muitas vezes chega um assunto, eu não quero ver aquele assunto, porque aquele assunto não estou a fim de tratar, não estou com saco, não vou querer fazer tal, tudo mais. Pô, que legal. Então tá bom, então não vou tocar no assunto, deixa o assunto lá. O problema não resolvido de hoje se torna a crise do amanhã. Né? Então, assim, a partir do momento que eu não cuido, que eu não zelo, eu vou ter um problema muito maior no dia seguinte. Então, isso que eu falo para o time. Eu falo assim, todo e qualquer problema tem que ser colocado numa mesa e tem que ser analisado. Primeiro, o problema existe. Então, nós temos que tratar dele e resolvê-lo. Segundo, qual é a causa raiz desse problema? Eu tenho uma parede que eu tenho que pintar todos os dias. O problema está na parede? Está em pintar todos os dias? Está em quem está sujando. Então, ou eu elimino o ponto fulgor, que é quem está sujando, ou eu coloco algum tipo de produto ou revestimento que não me obrigue a limpar todos os dias. Ah, entendi. Então, não é você só simplesmente ir lá e resolver e ir embora. É você resolver e ficar como definitivo. E o que eu falo muito para a minha equipe, né? Que o pessoal fala assim, é difícil. É difícil, mas se você absorver esse conceito, você resolve. O legado. Qual o legado que eu deixo? Sim, né? É importante. Então, a partir do momento que um eletricista meu vai lá e propõe a troca de uma lâmpada convencional por uma lâmpada LED, a ideia foi dele, a aplicação foi dele. Ninguém vai tirar o título que ele, fulano, foi lá, trocou a lâmpada LED, trocou a lâmpada convencional pela LED. Então, ou seja, ele mudou alguma coisa, ele deixou um legado, né? Então, eu falo muito para o time, né? Então, qual o legado? Essa senhora da portaria, né? Qual o legado que ela deixa? Pô, ela parou, ela avaliou uma situação e falou, olha, se colocar 2 resolve. É o legado dela. Então, é o diferencial, né? É o diferencial. Então, mostra o quanto o ser humano tem a capacidade de resolver problemas. Né? E muitas vezes nós nos limitamos em resolver problemas no sentido de falar assim, puxa, não é problema meu, ou não, deixa que meu chefe resolve, acontece bastante. Ou então deixa que alguém venha aqui e fala o que eu tenho que fazer. Gente, não é assim. Não é assim. Você tem que no dia a dia acompanhar, você tem que no dia a dia medir, você tem que no dia a dia priorizar, classificar e atuar.
né? Eu acho que eu falo muito também uma coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado com a negligência, né? Porque a negligência, eu sei o que eu tenho que fazer, mas a partir do momento que eu não faço, né? Eu estou coparticipando por uma situação insegura. E essa situação insegura pode colocar em risco vidas, imagens, empreendimentos. Então, eu não posso simplesmente ver uma situação e abaixar meus olhos e falar, ok, alguém vai ver, alguém vai resolver. Não. O problema, ele existe e eu tenho que atuar nele. Quanto mais de frente eu entrar e bater com ele e falar, pô, deixa eu atuar aqui, deixa eu realmente resolver, deixa eu me envolver, né? Menos chances de dar uma crise no dia seguinte é maior. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar no dia a dia sempre antenado a isso. E como eu falo, gestão de pessoas não é uma coisa que eu abro a gaveta e falo, hoje eu vou fazer gestão de pessoas. Exatamente. Gestão de pessoas não é aquele negócio que hoje eu vou acordar, hoje eu não quero fazer gestão de pessoas, vou para casa, né? Porque dentro de casa você também faz gestão de pessoas. Todos os dias. Você tem esposa, você tem filho, você tem lá um companheiro, tem a companheira, tem a família e tal. Você vai ter que fazer gestão de pessoas. Você vai ter que ouvir problemas, você vai ter que propor problemas, você vai ter que trazer problemas, né? Você vai ter que tomar decisões, né? A partir do momento que você acorda e fala, bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou passear no shopping ou vou passear no parque, é uma decisão que você está tomando. Né? Então, você está levando a sua família para algum lugar, você vai estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, você faz um planejamento, vou pegar as minhas coisas, vou colocar no carro, vou sair de casa. É um planejamento. Então, você está tomando decisões. Então, gerir pessoas não é essa questão. E muitas vezes a pessoa fala assim, vou ser gestor de pessoas, vou. Então, eu mando. Exatamente. Eu decido. É o que mais pensam. É só mandar. Exatamente. E o líder, na verdade, ele está ali para servir. Então, muitas vezes, se eu entendo que eu tenho que... A minha melhor gestão é servir, eu estou ali para servir. Exatamente. Eu lembro de um caso, quando eu cheguei num contrato, e um dos encarregados mais antigos da empresa chegou para mim, na minha mesa, e jogou um problema. Falou, estamos com um problema aqui, como é que resolve? Eu olhei para ele e falei, não faço a mínima ideia. Como assim você não faz ideia? Você não é gerente? Eu falei, sou gerente. Só vou te perguntar uma coisa. Se eu não estivesse aqui, como é que você resolveria esse problema? Sim. Eu atuaria assim, assim, assado. Eu falei, continua fazendo desse jeito. Mas você não vai falar nada? Eu falei, vamos só esclarecer uma coisa. Você existe aqui há muito mais tempo que eu. Eu acabei de chegar. Se eu não confiar em você, para você poder resolver este problema, que é da sua competência, Fantástico. não sou eu que vou conseguir resolver. Segundo, eu estou aqui para te ajudar. Então, se eu entender que tem pontos de melhoria ou pontos de risco que podem colocar em risco a sua segurança, eu vou atuar. Mas até então, pelo que você me descreveu, ok, vai lá e resolve o problema. Ganhei esse encarregado. Com certeza. Pro resto da vida. Porque ele viu que eu não estava ali para dar ordens, eu estava ali para ajudá-lo, para apoiá-lo. Quantas e quantas vezes em situações de tubulação estourada, um problema de, caiu um revestimento, interditou uma área da empresa, tudo mais, eu não estou no meio, dando apoio, pegando o carrinho, dando ajuda. Uma vez a gente passávamos por uma situação de quase 2 horas da equipe com uma tubulação estourada, água caindo, o pessoal puxando água, e eu fui até a padaria, e cheguei com uma série de garrafinhas de água mineral. E comecei a entregar para o time. O time estava tão cansado que eles não perceberam que fazia mais de 2 horas que eles estavam atuando e que estava todo mundo com sede. Caramba. Olha a diferença que isso fez. Né? Então, revigorou todo mundo para justamente continuar nas atividades. E você vê o empenho da equipe, você vê a equipe ali envolvida, engajada, querendo resolver a situação. Então, é isso. Então, acho que o líder é isso. Então, se eu não tenho competência técnica para resolver tudo, por isso que eu tenho uma equipe. Exatamente. E essa equipe é uma equipe multidisciplinar. Então, se eu não conseguir extrair de cada elemento desse o melhor que cada um tem... Do perfil de cada um. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo ali? Né? Então, eu não sou dono da verdade, não tenho conhecimento de tudo, mas eu tenho uma equipe que vai conseguir me atender. E muitas vezes, e não é não normal, chegar para mim, chefe, qual é que é a resposta disso? Não faço a mínima ideia. Mas vamos descobrir junto. Sim. Entendeu? Senta aqui do lado, vamos ver, vamos estudar, vamos analisar, vamos atrás de quem conhece, não sei quem mais. E a gente desenvolve ali um plano de ação para poder resolver.
E na maioria das vezes dos projetos que nós fazemos, eu coloco na mesa e discuto com o time. E aí, o que você acha? O que você viu? Tá, daná. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um projeto bem específico, tudo mais, e que envolvia a troca de um piso. E aí, puxa, aquela mesa de arquitetos, engenheiros discutindo, papapá, 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 papapá. Eu falei, vocês me dão 2 minutinhos? Sim. Fui no piso, chamei a pessoa que limpa o piso e coloquei ela na mesa. A senhorinha assim entrou, Dona Maria sentou, ficou olhando assim, né? Todo mundo, tal, tudo mais. Não, porque o piso é isso, o piso é aquilo, o piso não sei da onde, custa tanto, não, o melhor piso do Brasil, bababá, bababá, bababá. Falei, Dona Maria, este piso, peguei a amostra e peguei na mão dela. Dá para limpar? Ela falou, olha, não dá. Esse piso aqui, ele é extremamente escorregadio. Caramba. Caiu água, pessoas vão cair e vão se machucar. Para o tipo de fluxo que eu tenho, não atende. Óbvio que ela não falou nessas palavras, mas ficou claro. Bom, o que nós fizemos? Fizemos uma amostra e colocamos água. O que nego caiu foi um absurdo. Imagino. Então, a visão da operação, de quem opera. Você falou com um profissional que tem o feeling daquela área. Exatamente. Então, eu acho que isso são pontos que a gente, muitas vezes a liderança erra nisso, né? De não ouvir. Bastante. De não ouvir, Bastante. Né? Lá na empresa, lá eu estava até brincando ontem, nós implantamos um cardápio de sugestões de reuniões, né? Então, eu peguei todas as minhas reuniões e coloquei como um plano. Então, tenho lá uma reunião chamada RAD. O que é a RAD? Reunião de atividade de acompanhamento diário. É uma pré-eleição, é um bate-papo de manhã, é alguma coisa onde ali eu estabeleço as principais atividades do time para aquele dia. Cada um fala um pouco do seu setor, né? Tá aqui, hoje eu vou trocar lâmpada, hoje eu vou limpar tal não sei o quê, hoje eu vou trocar planta tal, beleza, ok. Então ali a gente estabelece ali as principais prioridades. E faço uma reunião semanal com a liderança para poder saber se tudo que está sendo programado na semana, diariamente, está sendo executado para poder fazer correção de rota e rumo. Faço uma reunião quinzenal para saber se os recursos que nós estamos aplicando, eles estão sendo suficientes para que a pessoa possa chegar no seu resultado. Porque não adianta eu ter equipe e não ter recurso, Sim. ou ter recurso e não ter equipe. Então, ok. E faço uma mensal, que é a avaliação desses indicadores, para saber se todos os indicadores estão de acordo ou não, e trabalhar naqueles que não atingiram a meta. Ok. E descobri que essas reuniões só eu falo. Era uma reunião para eu falar com a equipe, né? Não era uma reunião para eu ouvir a equipe. Entendi. Eu falei, que momento que eu ouço a equipe? Eu não ouço a equipe. Então, nós criamos, um programa chamado Me Escuta. O que é o Me Escuta? Sento com o meu colaborador e falo, bom, estou aqui para te escutar. Não é feedback, não é alinhamento de serviço, não é acompanhamento de indicadores. É para falar do Cristiano para o Arão. Isso é muito bom. Cristiano, fala para mim, o que você quer falar? Ah, não sei. Família, pessoal, profissional, né, empresa, carreira, fica à vontade. Isso é muito bom. Essa hora está bloqueada para você. Fiz 8 encontros, 9 encontros. De 9, 7 choraram. Eu imagino. A gente passa por isso também. Porque vira meio que uma terapia, né? A pessoa termina falando. E aí você começa a ver o profissional pelo ângulo pessoa. Um ser humano. Né? Você descaracteriza aquele profissional e coloca no ângulo pessoa. E você olha para a pessoa e fala, puxa, que interessante a história de vida de cada um. Eu adoro histórias, então, para mim, história de vida é o que eu mais gosto de ouvir e curtir. Então, eu ouço cada um falando. Logo em seguida, eles entram em campos que são campos minados para eles, né, de sentimentos, de situação, até mesmo em relação à própria empresa, tudo mais. E dali fica o meu trabalho de justamente tentar ajudá-lo e apoiá-lo, gerando uma proximidade. E olha que interessante, né? O primeiro encontro durou 45 minutos. O meu último, que foi ontem, durou quase 1h30. Que as pessoas elas vão tendendo a se soltar. Sim. E vão falando, e já começa a Rádio Peão, olha, tem um programa super legal, não sei o que mais e tal, tudo bacana, mais. Muito bom, parabéns. Outra coisa, a gente fez um café comigo, café com o gerente. As pessoas da operação não têm contato comigo diariamente, né? A não ser por um serviço ou outro que eu demando, tal, tudo mais. Então, eu trouxe essas pessoas da base para sentar comigo para tomar um café. E nesse momento, uma equipe ali de 5, 10 pessoas, hoje não tanto por conta da pandemia, então a gente tem que respeitar e tal, mas equipe ali de 5, 10 pessoas, fica uma coisa mais produtiva.
a gente senta ali e discute um pouco, né? Eu falo um pouco sobre meta, sobre departamento, o que, é que eu acho do serviço e tal, tudo mais, e depois eu abro para que cada um possa falar um pouco. Tem aquelas mais introvertidas, que preferem guardar, não fala nada, e tem aquelas que soltam tudo, conversam, às vezes dá uma desviada da rota, eu trago de volta para dentro do assunto, mas é muito interessante porque tem uma troca. Com certeza. Então, eu acho que a troca diária, ou a troca em momentos específicos, são importantes para que a liderança possa conhecer a equipe. E aí, acima de tudo, qual é o meu nível de capacidade, né? Adianta eu pegar um projeto extremamente complexo, que necessita de uma avaliação específica e jogar na mão de qualquer um? Não, eu preciso entender a característica e respeitar essa característica. Um outro exemplo também, eu tinha numa outra empresa 2 eletricistas, um eletricista extremamente minucioso, aquele cara cauteloso, tal, tudo mais, e tinha aquele que era mais rápido, tá, pá, pá, pá. E eu tinha lá uma programação de ordens de serviço preventivas e corretivas. Preventivas, todo mês nasce ali uma árvore de verificações, e corretivas é aquilo que vai surgindo no dia a dia e ele vai ter que matar os assuntos. E aí, bom, beleza, coloquei meus indicadores, ficavam uma droga, eu nunca consegui atingir a meta, não sei o que mais lá e tal. E aí os meus encarregados, não, tem que mandar embora, porque os caras não servem, não sei o que mais lá e tal, papapá. E aí um belo dia eu tive a ideia de fazer uma inversão. Peguei o cara que era extremamente minucioso, joguei ele na preventiva e o cara que era mais rápido na corretiva. Meus indicadores foram lá para cima. Imagina. Por quê? Porque o cara que era minucioso era um cara que gostava de abrir, era analítico, analisava, corrigia, apontava. Ele só saía quando o problema estava resolvido. O cara da corretiva era o cara que tinha que fazer um primeiro atendimento, Ser mais rápido, né? colocava para rodar, anotava, abria uma outra ordem ou colocava na própria programação da preventiva para poder resolver. Então, o que eu fiz? Aloquei o recurso correto na demanda necessária. Então, acho que esse é o ponto que o gestor tem que fazer, porque eu mandar embora, entre aspas, é o mais fácil, né? E o que você faz com o tempo de treinamento, investimento, recrutamento, seleção, o próprio custo da empresa, né, de você poder pegar. Isso acontece muito em call center, né? Acontece Bastante, muito, né? bastante. Pô, a pessoa que tem que fazer vendas, a pessoa que tem que receber reclamações. Então, é justamente sentar, entender. E como é que você conhece a equipe? É pelo currículo? Não. É pela entrevista? É o dia a dia, é a troca diária, é o acompanhamento, é você saber a limitação da pessoa, é você entender o que cada um tem que fazer. Se eu conheço muito bem a minha equipe, Sim, eu isso é sei importante. quais demandas eu posso não absorver, sei em quem eu não posso jogar para poder desenvolver e quais são aqueles que vão conseguir segurar o meu dia a dia. Sim. A partir daí, eu começo a trabalhar em situações muito claras e muito específicas para que a gente possa ter um melhor andamento do processo. E aí aquela sensação de enxugar gelo se torna o quê? Poxa, deixei de enxugar gelo e fiz planejamento. Exatamente. E na manutenção e limpeza isso é engraçado, porque manutenção é despesa, né? Quando você fala de manutenção em qualquer empresa, Sim. falar, puta, manutenção ela vai ser lembrada quando não funciona ou quando quebra. E aí quando quebra vem um monte de especialista, porque todo mundo entende, né, do que está acontecendo, o que deveria ter sido feito, o que não foi feito e tudo mais. Como seja. E você tem a limpeza, né, que é uma área totalmente assim, entre aspas, né, discriminada de uma forma meio que velada, né, porque, Sim. puxa, é da limpeza, tal, tudo mais. Infelizmente. E eu lembro que quando eu cheguei na estrutura que eu estou atual, eu peguei uma situação muito chata da limpeza, sabe? Eu peguei uma limpeza que estava bem desmotivada e eu comecei a ter uma perda muito grande de colaboradores. E aí eu chamei a empresa terceirizada, né? Então eu chamei os responsáveis pela terceirizada e a gente conversou um pouco, né, sobre essa questão do turnover, né? E resolvi medir o turnover. Eu tive 77% de turnover no meu primeiro ano de empresa. Falei, cara, eu troquei uma equipe inteira. E eu falei, bom, o que está acontecendo, né? Vamos entender e tal. E a gente começou a desenvolver alguns trabalhos bem interessantes. O primeiro trabalho foi o seguinte, falei, cara, aplica uma pesquisa de clima. E nessa pesquisa de clima, nós vamos criar alguns questionamentos que eu quero entender o que está acontecendo. E aí começamos, então, a entender um pouco, porque até então a culpa era do salário, né? Ah, porque o pessoal ganha pouco, porque é o salário. Eu falei, olha, pode ser que seja o salário, mas eu quero entender se realmente é o salário mesmo. E o resultado daquele período, acho que mais ou menos 60% a 70% foi sobre como o meu líder me trata. Né? Não sou reconhecido pelo meu líder não me escuta.
Então, eu lembro bem claro que a liderança foi o primeiro ponto que apareceu. Salário. Era o último, penúltimo item do assunto. Caramba. Poxa, peraí, então o buraco não é esse, Sim. o buraco é outro. Temos outras prioridades na frente. Não que o salário não seja Sim, importante, claro. mas vamos tratar isso daqui. Tá bom. Segundo ponto, implantamos uma entrevista de desligamento. Por que você está indo embora da empresa? Ou de transferência, porque começou a pedir muita transferência, né? E eu comecei a perder muita gente para o hospital. E eu falei, puxa, mas por que eu estou perdendo gente para o hospital, né? E aí eu descobri que o pessoal no hospital se sentia mais útil, porque muitas vezes ele encontrava algum vizinho e o vizinho falava assim, cara, vê como é que tá meu parente lá dentro lá. E ele ia, puta, fulano trabalha no hospital. Entendi. Então tinha a questão do protagonismo, né? Isso é Sentir interessante. importante, né? A pessoa tem que se sentir importante, que ela faz parte daquele todo, né? E eu falei, cara, como é que eu vou reverter esse resultado, nessa visão, dentro do meu plano de trabalho? Eu falei, puxa, ferrou, porque não tem muito o que fazer, né? E eu falei, bom, a única forma que eu tenho de fazer isso aqui é começar a mostrar o quão importante é as atividades executadas por eles no nosso dia a dia. E o quão bom nós somos naquilo que nós fazemos. Bacana. E aí começou um trabalho muito forte de divulgação, marketing interno, no sentido de mostrar o que cada um faz, de elogiar e parabenizar quando o serviço está bem feito. Puta, não é mais que obrigação. Não é mais que obrigação, mas acho que é válido que quando está bem, tem que apontar Sim, que também. claro. Tem que dizer Tem que que está incentivar, ok. tem que... Porque, se você não, porque quando está ruim, eu aponto que está ruim. Então, pô, por que eu não aponto que está legal? Que é o que mais acontece, né, infelizmente. Exatamente. Então, puxa, um operador de telemarketing bateu a meta dele. Ah, não fez mais que obrigação. Tudo bem, não fez mais que obrigação, mas vamos reconhecer o Sim. camarada, né? Vamos falar que ele está no caminho certo. Até porque eu entendo que quando você chega numa plenitude de uma função, você tem que começar a trabalhar, então, o a mais. Porque você só vai estar pronto para poder assumir uma nova posição quando essa posição sua estiver nessa plenitude. Então, domino, conheço, sei o que fazer, Sim. agora eu consigo executar com muito mais maestria e senioridade essa minha função e me dá a oportunidade para pensar em novas coisas. Novamente, como a senhora da portaria, Sim. que me deu a ideia de colocar um segundo embalador de guarda-chuva, porque ela dominava aquela situação. Aquela situação era dela. Então, e começamos então a fazer então esse trabalho então do protagonismo, né? Então, quanto protagonista você é na função que você executa. Ok, a partir daí o reconhecimento, né? Vamos reconhecer. Reconhecer, olha, tá legal, tá bom, vamos trabalhar vamos trabalhar nesse ponto, vamos trabalhar no ponto tal, papapá. E acima de tudo, perfil. Eu tinha uma situação muito grande de faltas na equipe noturna, sextas, sábados e domingos. Imagino. Call center a gente passa por isso também. E eu falei, caraca, meu, o que está acontecendo, né, meu? Vou ter essa quantidade de falta, tal, tudo mais. E aí a gente começou a estudar um pouco mais, tal, tudo mais, além das faltas, a própria rotatividade na equipe. E aí eu falei para a empresa, qual o perfil de contratação que nós estamos buscando no mercado? E descobri que não existia um perfil. Caramba. Era um perfil genérico, enfim, tá a fim de trabalhar? Vamos lá. Então vamos lá trabalhar. E acontece bastante, infelizmente. Ok. Vamos entender então, vamos pegar então nossos benchmark, né? Quem são aqueles que não faltam, aqueles que acompanham, aqueles que estão ali no dia a dia, né? E a gente foi ver. Da equipe noturna, devia ter umas 18 pessoas mais ou menos, 7 que não faltavam, eram pessoas com uma idade X, casadas, pagavam aluguel, papapá. Beleza. Os outros eram jovens, né? Que às sextas-feiras tinham compromissos nos seus bairros, nas suas áreas. Então eles optavam então por não ir trabalhar para poder se divertir. Sim. Então estavam na posição errada. Faziam muito bem o trabalho deles, só que não estavam presentes nos momentos mais críticos que eu precisava. Falei, poxa, então vamos adequar o perfil, né? Vamos ajustar o perfil. E começamos a ajustar o perfil. Equipe de limpeza, é muito natural que, puxa, a pessoa receba um convite para poder fazer uma limpeza doméstica, você tem um valor adicional, tal, tudo mais. E a pessoa colocava no papel, puxa, eu ganho, sei lá, R$120 na limpeza doméstica do dia e na empresa eu ganho R$50. Óbvio que eu vou para a limpeza doméstica. E aí nós começamos então a falar assim, mas ele ganha só R$50 mesmo? Não. Falei, então, se ele não faltar, ele ganha uma cesta básica adicional. Vale transporte, VR, não sei o que. A gente montou quanto custa a sua falta. E descobrimos que a falta custava R$200. Caramba. Contra 120. Sim. Então o dia dele não era
R$50. Que ele pegava o salário líquido e falava, ó, R$50. Não é. É isso aqui. Aí tinha essa noção. E começamos então a fazer um treinamento de entendimento. Gente, olha, deixar de fazer isso para fazer isso aqui é besteira, porque aqui vocês perdem os benefícios tais, tais e tais. Isso aqui não ajuda? Puxa, ajuda pra caramba. Então, e aí a gente começa então a dar o quê? Um nível de esclarecimento pro time. Uma conscientização. Conscientização, entendeu? A pessoa começa a entender o quanto ela é importante no processo, você dá o protagonismo para ela, você faz ela entender e não trata ela como se ela não soubesse nada. Então você começa a ter ali um processo muito interessante de aperfeiçoamento daquilo que faz. Hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo eu estou atualmente há 8 anos, estão comigo há 8 anos, e que eu falo, eu não quero sair daqui. Por mais complexo que seja a nossa rotina, por mais exigente que eu seja e tudo mais, eu prefiro continuar trabalhando contigo. Caramba, entendeu? E hoje eu tenho uma equipe muito madura e grande, sei lá, 60% do meu time tem mais de 3 anos. São pessoas que já passaram por ciclos de treinamento, são pessoas que estão com a produtividade muito boa e que muitos falam assim, não quero, acho que, e também não tem nada de errado, tá? Olha, aqui é o meu limite, quero continuar aqui, estou feliz aqui, ok. E tem aqueles que falam assim, não, eu estou fermentando, eu quero, vou para cima, vou fazer o diferente, vou fazer o meu diferencial. Porra, que legal. Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos assim, se você está afim, deixa comigo que eu vou te dar o que você precisa, que é o campo de desafio. E comigo eu falo muito assim, você pode errar comigo. Eu te dou essa margem para você errar, porque faz parte do processo de aprendizagem, o erro e o acerto, né? Então, eu deixo você à vontade e eu vou te orientando. Então, é muito legal, porque você vê a galera empolgada, engajada, querendo fazer a diferença, vamos lá, tal, tudo mais. Então, acho que o trabalho da liderança é isso. Mas mais do que isso tudo, é que eu sou uma pessoa. E como qualquer pessoa, eu posso um dia sair da posição, eu posso um dia ser promovido, e esse é o objetivo nosso, né? O crescimento, né? Sim, importante. Então, assim, o que eu tento passar para eles é o legado, né? Eu estando ou não estando, a essência tem que continuar. E eu brinco muito, né? Às vezes você não precisa estar em casa para que as regras da sua casa sejam mantidas. Porque é uma coisa que está estabelecida e está nata na raiz da sua família. Essência, né? Essência. Então, assim, eu preciso estar 24 horas em casa para garantir que não fique bagunçado? Não. Sim. Faz parte do processo. Então, a mesma coisa é a empresa, é a equipe, né? Então, eu não estou, mas eu preciso que vocês deem sequência nessa atividade. Amanhã depois eu vou embora, mas todo esse planejamento, toda essa estrutura tem que rodar independente de mim. Porque quem faz a diferença são vocês, não sou eu. Eu sou só aquela caixinha que vai dando o apoio e vai acompanhando, entendeu? É isso daí. É fantástico, Arão Paulo. Inclusive, né, eu pedi até o exemplo do ar-condicionado e outros exemplos, né, que nós já temos uma história juntos, já nos conhecemos há alguns anos, né? Com certeza. E eu já tive a honra e a sorte de compartilhar algumas experiências. Inclusive, gostaria que você falasse também de uma experiência que nós tivemos juntos, né, que foi até curiosa, né? Foi num domingo, né, num ambiente totalmente descontraído, em que havia um conhecido nosso que estava começando ali um empreendimento de lavacar, né? Isso. E às vezes ele reclamava que tinha muito trabalho, que às vezes ele não via ali o crescimento dos valores que entravam. E eu acho isso fantástico, porque muito do que o Arão Paulo falou aqui é o que nós fazemos na M7. E para um palestrante, para quem trabalha com pessoas, para quem procura exatamente essa questão de motivação e de bons exemplos, então todas essas histórias, todos os acontecimentos da nossa vida nos marca. Sim. E nós sempre utilizamos. Eu tive também a sorte de participar desse briefing, de participar desse case. E eu falo desse case dos meus treinamentos também. Que legal. Por quê? Estávamos lá, né, num ambiente descontraído, então esse conhecido nosso falou, poxa, mas eu não vejo aqui um crescimento, né? Prontamente você pegou ali uma pasta, falou, vamos lá, vamos ver então, vamos fazer uma análise. Né? Eu estou citando isso, vou pedir que você fale sobre isso, porque é exatamente o trabalho da M7. Porque existem muitas pessoas que querem ser empresárias, querem ser empreendedoras, mas não tem nenhuma noção do nicho de mercado que ela quer e se faz parte do perfil dela. Então, às vezes, muitos clientes, né, ficam até chateados, falam, mas eu gostaria de fazer isso. Mas a nossa análise é o nosso trabalho profissional, falar do seu perfil. A porcentagem de erro, a margem de erro, de acertos, o que pode acontecer. Então, né, você pegou
pegou o papel, vamos fazer então aqui uma análise, um orçamento de quanto que entra, quanto que você gasta, né? Conta um pouco para nós, aí eu complemento o que eu aprendi nesse dia. Foi bem interessante, né? Porque nesse bate-papo, né? Nessa conversa tal, tudo mais, esse nosso amigo falou: puxa, pô, aqui eu ganho um pouco, né? Compensa de repente ir trabalhar para outra pessoa, não sei o que mais lá e tal. E ele tinha um negócio dentro de casa, né? Ele tinha um negócio que, assim, o custo dele era zero, né? E a ideia dele, na verdade, ele estava meio perdido nas ideias, mas ele estava pensando em duas alternativas. Ou ele parava com tudo e ia trabalhar para alguém, ou ele alugaria um local maior para poder fazer a mesma coisa que ele fazia lá. E aí eu falei, bom, peraí, deixa eu só entender como é que funciona o teu negócio, né? Porque ele não conseguia explicar como é que funcionava o negócio dele. E aí nós começamos então a fazer um relacionamento de custos versus receitas para poder entender a despesa. Sim. E a partir dali a gente começou a fazer algumas projeções. Olha, se você trabalhar tantas horas por dia, pegando tanto de serviço assim assado, você vai ter um faturamento de X por mês. Esse faturamento de X por mês, você consegue render aqui, porque aqui você tem estrutura para isso. Agora, só que você não tem custo de aluguel, você não tem custo de segurança, você não tem alguns custos que naturalmente quando você aluga um lugar, você passa a ter. Sem contar que na virada de cada mês você já entra devendo o aluguel e você tem que fazer pelo menos aquela receita do aluguel para poder pagar. E aqui não, aqui você já está no negócio da sua casa para poder executar. Se você entra com uma sociedade, né, e um sócio vai lá e faz um aporte para você, ok, você tem condições de ampliar o seu negócio. Só que aí você vai ter que colocar pessoas para poder trabalhar para você. Em algum momento você vai ter que tirar o pé da operação, que aí não é só você, e aí você coloca a equipe para poder desenvolver o melhor deles, enquanto você vai angariar outros recursos. Que é o crescimento. Que é o crescimento. Por outro lado, puxa, não tenho ainda essa noção de crescimento, tal, tudo mais. Então tá bom, então beleza. Então vai atrás então de um vendedor. Alguém que venda o teu produto. Só que antes desse vendedor, você precisa entender o que você quer. Qual é a sua natureza, qual é a sua ideia, o que você quer buscar. Exatamente. Então, o que eu fiz nada menos naquela entre aspas, brincadeira, mas com fundo de seriedade, foi mostrar para ele o que ele tinha de negócio na mão dele e que ele não estava extraindo na sua totalidade. Então, ele estava pensando, de repente, dar ou recuar ou dar um passo, que já era um erro. Então, ele já tinha que definir o que ele queria da vida. Ou ele quer dar um passo ou ele quer recuar. Né? Mas dar um passo maior para fazer exatamente o que ele já fazia ali. Não faz sentido, peraí. Ou você explora mais o que você tem aqui hoje para poder conseguir chegar no seu limite, e aí sim, se caso a demanda que vier for maior do que você consegue entregar aqui, aí sim é hora de você dar o segundo passo. Exatamente. Ou então, não adianta você ir para um segundo passo, porque você vai sair de lá devendo. Então, ao invés de você resolver um problema, você vai ganhar mais outro. Puxa, que legal, que interessante. E aí foi engraçado, porque aí ele começou a fazer o quê? A planilhar o que ele fazia. E aí a primeira lição que eu dei para ele foi o seguinte, né? Se você não mede, você não controla. Se você não controla, você não gerencia, né? Puxa, a minha empresa não está vendendo o quanto eu gostaria que vendesse. Quanto você gostaria que vendesse, né? Então essa é a primeira pergunta. Qual é a sua meta? Ah, tá, estabeleci a meta, tá bom. Eu tenho recursos necessários para poder alcançar essa meta? Tem potencial para isso? Ah, tá bom. Esta meta, eu vou aplicá-la de imediato ou eu vou fazer ela escalonada? Porque eu dependo de recurso, eu dependo de equipe, dependo de capacitação, desenvolvimento e todos os outros intempéries que fazem esse processo. Ok. A partir daí você começa a ter um entendimento de um plano de trabalho que vai ou não fazer sentido. E foi engraçado que ao final daquela semana ele faturou um valor X, e desse valor X, mais de 70% estava com ele, porque ele começou a fazer o controle de gastos. Exatamente. E aí, se você pegasse esse valor, chegaria no número que nós tínhamos comentado. Então, foi bem engraçado esse case, porque foi um bate-papo de churrasco, mas que deu esse resultado, né? E eu acho fantástico porque eu uso até hoje esse exemplo, né? E é o que nós passamos na M7, como eu disse. E o que foi mais interessante foi a fala no final. Ah, mas do jeito que você fez a projeção para ele, mas aí eu vou ter que trabalhar mais, então eu vou ter que contratar, e aí, digamos assim, que meu negócio vai crescer. Mas ele deu a entender que ele não queria que o negócio crescesse, que ele ficasse ali
Da forma que da estava. forma que estava. Só que ele já tinha conseguido, né, um certo sucesso no empreendimento, ele tinha uma clientela, tinha pessoas confiáveis de deixar ali o carro com ele. E eu achei interessantíssimo isso, mas eu não quero ter dor de cabeça. Por que eu pedi pro Arão Paulo falar isso para nós? É justamente que a maioria do perfil dos pretensos empreendedores. Então, eu quero ter uma rede de padarias, mas não quero trabalhar com cliente, não quero trabalhar com pessoas, não gosto de trabalhar com pessoas. Ah, mas para mim uma padariazinha ali tá boa, ali no meu bairro, só que essa pessoa às vezes ela nem sabe que ela é tão boa no que faz e aquilo já vai ter um monte de clientela, no bairro seguinte vai sabendo ali da fama da padaria, então já tem que abrir uma filial ali no bairro, mas ele não quer ter esse tipo de trabalho. Então aí você não cresce, então você não é um empreendedor. Então você quer um negócio para ganhar dinheiro, que nós falamos muito nos podcasts aqui, claro que o empreendedor ele quer ganhar dinheiro, mas para o empreendedor, eu sempre vou dizer isso, o dinheiro não é um fim, ele é um meio. Exatamente. É um meio para você sempre conseguir mais e investir. E tem muito desse perfil. Então eu achei fantástico lembrar disso, porque utilizamos até hoje, né? O que eu vejo muito é que assim, as pessoas elas vêm muito com essa ideia de trabalhar por conta, né? Eu quero trabalhar para mim. Então, ok, você vai lá trabalhar para você, tal, ganhar tudo dinheiro mais, tá, rápido. e ganhar dinheiro rápido e tal, tudo mais. Mas às vezes dá certo, né? E aí quando dá certo você tem que ter um cuidado, porque a coisa tende a crescer. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você lança um produto no mercado, né, você tem que ter um diferencial. Exato. Por mais que você se baseie numa ideia já existente, você tem que ter o seu requinte e o seu ponto de diferencial no processo. Senão vira uma cópia. Senão vira uma cópia. E às vezes uma cópia muito mal feita. Acima de tudo, você tem que estar seguro desse produto, né? Qual é a diferença então entre o produto que está super tradicional, consolidado no mercado, e o meu produto, né? O que eu consigo oferecer de vantagens para este cliente, para que ele se sinta satisfeito e volte de novo a comprar comigo? Porque aí entra o segundo ponto, que é a fidelização. Né? As pessoas hoje não fidelizam, né? Então, puxa, fiz a primeira venda, graças a Deus, vou embora, sai correndo. Não tem um padrão de qualidade. Exatamente. Não tem o feedback do que aconteceu. Então, como é que foi? A experiência foi boa? Porque hoje o que as pessoas procuram? Experiência. Entendeu? Experiência. Então eu quero ter uma experiência legal. Eu quero curtir uma coisa que eu nunca tive. É o que você faz quando você sai de férias e vai viajar. Você vai curtir uma experiência, né? Puxa, o hotel onde você vai ficar, o local onde você vai estar, os passeios que você vai fazer é uma consequência disso tudo. Mas o que você busca nisso tudo? A experiência. A experiência nova, boa, então, né? E que você traga memórias afetivas para você, para que você possa, poxa, se sentir à vontade. Exatamente. Então, quando nós compramos algum produto, por exemplo, pela internet, existe uma ansiedade muito grande de abrir a caixa para ver como é que o produto vem, porque você compra a imagem do produto, né? Verdade. E aí muitas vezes quando o produto vem, que você vê a realidade, você fala, puxa, mas foi isso que eu comprei? É verdade. Não, peraí, deixa eu entrar de novo para poder olhar o que é. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que colocar. Então, as pessoas, quando elas lançam essa questão de trabalhar por conta, não é só trabalhar por conta. Ela tem que pensar o seguinte: qual produto ou qual o meu diferencial que eu vou entregar ao mercado? Para que eu possa fazer deste diferencial o meu carro-chefe e me colocar não no mesmo patamar, mas em patamares diferentes do meu concorrente. Sim. Tá certo? A partir do momento em que você consegue o sucesso, que é a fidelização do teu cliente, que é um faturamento adequado e tudo mais, o crescimento ele é natural, porque as outras pessoas vão querer no seu bairro aquilo que esse bairro tem. Sim. Que também é um diferencial. É a experiência, é buscar algo a mais. Algum tempo atrás eu estava começando a trabalhar por conta, né? E aí comecei a fazer trabalho de marido de aluguel, né? Falei, deixa eu sentir o mercado, deixa eu ver como é que é, tal, tudo mais. Lancei uma empresa chamada Fast Service. E aí vamos lá fazer, bacana, tal, tudo bacana. Mais. E aí eu lembro que nos atendimentos que eu estava fazendo, então a pessoa me chamava para ver uma tomada, vem aqui a tomadinha para mim. Então eu mexia lá na elétrica, tal, tudo mais. E aí eu percebia que no banheiro, quando ela entrava no banheiro, rangia a porta. Nhac, nhac, nhac. Eu tinha lá um desgrepante, fui lá, apliquei o desgrepante, fiz o ajuste da porta e tal. Nossa, que legal. Ah, tá. Você vai me cobrar quanto disso? Não, nada. Ok, esquece. Puxa, que legal. E voltei várias vezes para fazer outros atendimentos. É o diferencial. Então, é o diferencial, é o agrado, é o mimo, é aquela coisa a mais. Então, as pessoas têm que entender então, que quando eu lanço um produto, esse produto tem que ter um diferencial no mercado para que isso possa buscar. E, acima de tudo,
se eu sou a pessoa que estou nascendo com a ideia, eu tenho que ter muito cuidado para não virar só o operacional do processo. Sim. Em algum momento eu preciso sentar e renovar as minhas ideias. Sim, porque constantemente. o mercado ele é muito volátil. Então ele é cíclico e as coisas acontecem muito rápido. Então você precisa de algum momento entender o seguinte, cara, o que de novo eu tenho? Quais são os potenciais que eu posso explorar da minha empresa e que eu posso oferecer atuando de repente em outros ramos? Ontem mesmo eu conversava com uma colega minha que é empresária, e a gente está falando um pouco da empresa dela, e a empresa dela é muito direcionada num ramo só de arquitetura e projetos. Eu falei, você já parou para pensar em gerenciamento de obras? A gente já chegou a fazer, mas eu acho que dá. Você acha que dá certo? Eu falei, você está fazendo uma ferramenta de gestão de acompanhamento de atividades. Para transformar isso para obras é os dois. A ferramenta já está pronta, só precisa só de profissional. Ah, entendi. Pô, você já pensou já em fazer um projeto XYZ com produto tal, papapá? Não. Eu falei, então, você está muito no operacional. Sai do operacional. Dá um passo para trás. Sim. Entendeu? Capacita a equipe que você tem para poder fazer aquilo que você já está consolidado e que é o seu core business no mercado hoje e vai buscar capacitação nas outras áreas que você acha que você tem potencial para poder explorar. A partir daí você começa, então, assim como um dia você começou a sua empresa com tentativa e erro, e hoje deu certo, você vai tentar esses outros ramos para justamente conseguir. Tem projeto que você vai ter que arquivar porque não vai resolver, tem projeto que vai se consolidar e novos projetos vão surgir do nada. Então, é isso. Então, assim, o poder de criar, de gerar coisas novas. Não dá para a gente ficar preso. É reciclagem, né? Preso na mesma ideia. É a mesma coisa que você querer fazer um treinamento único, exclusivo de liderança e ficar só nisso pro resto da vida. Tem que sempre renovar. É que nem os memes, né? Até os memes se renovam, né? Exatamente. E o que eu achei interessante também que você disse é a questão do atendimento, né? Nós que trabalhamos com treinamento, é que hoje eu estou um pouco mais calmo. Mas geralmente quando entrava num restaurante ou numa empresa numa loja de calçados, de roupas, eu ficava muito atento à questão do treinamento do vendedor. E tem vendedor que ele é super solícito, né? Tudo bem, o que você quer, tal, ótimo, só falta te carregar no colo. Perfeito, é isso, o cliente é o nosso maior bem. Só a partir do momento que você se dirige ao caixa para pagar, acabou. Aí você fala, poxa, mas eu gostaria, mas aqui a nota, o tratamento já é diferenciado. Sim. Vai falar, isso aí não é comigo, eu vou ver. Então, é exatamente o que você falou da questão do pós-venda, do acompanhamento, da qualidade, da fidelização do cliente. Então, isso não acontece muito. Inclusive, tem até um grande empresário que fala, né, americano, não me recordo o nome dele agora, ele fala, eu sou aquela pessoa, não sei se você vai se recordar, sou aquela pessoa que quando eu entro num estabelecimento e não sou bem tratado, eu não volto mais. Lógico. E tem que ser assim. Infelizmente, o brasileiro tem tantos traumas, né, até de questão de baixa autoestima, que ele ainda compra de um vendedor que o trata mal. E eu já cheguei a fazer isso quando eu era mais bravo, hoje estou mais velho, estou mais calmo, de falar, poxa, vem cá, quem te treinou? O rapaz que te treinou, ele está aqui? Qual a empresa que te deu o treinamento? O seu gerente está aí? Eu chegava, porque é feito o treinamento. Toda empresa, não sei se todos sabem disso, até na padaria, uma bodega até comum e simples e humilde, tem um treinamento para você atender o cliente, tem um treinamento para você ter um diferencial. Então, às vezes, quando esse profissional ele não faz o trabalho devido, ele está até sujando o nome do seu treinador, né? Do seu coach, digamos assim. Coach no bom sentido, tá? A gente vai fazer um podcast sobre essa questão de coach, mas isso é uma outra história. Então, tudo isso tem que ser visto, né? Tem então, que ser trabalhado. Se o brasileiro, digamos assim, tiver essa autoestima, tiver esse conhecimento, ele vai querer sempre o melhor. Não importa a classe social, não importa quanto ele ganha a posição. Eu quero ser bem tratado. Sim. Uma vez que eu estou pagando, não importa se seja R$2. Querido, é o que eu comento para você, a experiência. A pessoa quando ela chega, seja para fazer uma compra, seja para fazer uma viagem ou para degustar de algum serviço, o que ela quer é a experiência. E o cliente, ele não quer se sentir especial, ele quer se sentir único. Exatamente. Então, quando você trata o cliente como único, quando você consegue entregar nesta expectativa, a régua fica aqui em cima. Exatamente. Como é que você consegue isso? Primeiro, você tem que ter uma cultura muito bem estabelecida da sua essência. Porque a empresa nada mais é do que o reflexo do seu dono. Né? Então, o dono, quando nasceu com a ideia,
lá geralmente as grandes empresas começam no quintal de casa, né, na sala, aquela coisa toda, ela tem ali uma essência, né? Então não é mais um serviço qualquer. Então tem essa essência. E, nesse caso do nosso colega, ele tinha essa questão do atendimento personalizado, né? Ele ia na casa do cliente buscar o carro para poder Sim. lavar. Sim, Poxa, que exatamente. Diferencial, maravilha. O cara atendia de domingo. Né? Diferencial. Quantas vezes lá não bati na porta dele lá 4 da tarde lá para poder lavar o verdade, isso é carro. verdade. Então, poxa, eu tinha exclusividade. Então eu era atendido na hora que eu achava que eu queria ser atendido, né? Então isso era um diferencial dele que ele não sabia que ele tinha, mas que era o ponto que diferenciava ele dos demais. Sim, Tinham certeza. mais 5, 6 lava rápidos ali na região, mas o cliente optava em por ele por essa questão. Então, assim, essa questão então da exclusividade, né? E aí o que acontece? Eu não vou estar na operação todos os dias para poder garantir, Sim. mas eu preciso que quem esteja passe para esse cliente essa essência. E aí que você fala, é o treinamento constante. E quando você pega empresas, o nível de turnover é muito alto. Muito. E aí a empresa tem um investimento muito grande. Tem empresas que, ainda hoje, tem empresas que optam em não investir, porque ela fala assim, puxa, não vou investir porque daqui a pouco esse cara vai embora e tudo mais. Aí eu volto de novo aquele meu exemplo da parede suja, né? O problema está em pintar a parede todo dia ou quem está sujando a parede. Exatamente. Então, na verdade, o problema dele não está no turnover, tá na seleção dele para poder gerar o turnover. Então, será que ele está selecionando correto? Será que ele está entrevistando da forma correta? É o que nós passamos, que mais nós passamos no M7. Exatamente. Quando a gente vai verificar a análise está na seleção. Exatamente. A seleção está totalmente errada. Até questão de um projeto que nós temos, porque você sabe, com certeza você entrevista bastante. Entrevistando, papel aceita qualquer coisa. Com certeza. E tem profissionais que eles são realmente profissionais em ser ali a base, o ótimo profissional, mas aquilo que você disse também com bastante propriedade. A gente vai verificar o profissional no campo de trabalho. No campo de trabalho. Porque ali na entrevista eu vou bem arrumado, faço um treinamento de ator, alguma coisa, eu sou o melhor profissional do Brasil. Com certeza. Mas e na operação? Por isso que as empresas têm um período de experiência, né? Por isso que a nossa lei trabalhista coloca esse período de experiência, né? Esse período de experiência, você tem que colocar o máximo de situações possíveis até para poder entender qual o grau de preparo desse profissional para aquela função que ele está fazendo. E é muito engraçado porque assim, a maioria das empresas não tem um plano de integração, não tem um plano de treinamento, não tem um plano de reciclagem, não tem uma revisão dessa sua reciclagem. Então, as coisas são cíclicas, né? Então, acabamos de falar disso. Então, assim, são ciclos que se fecham e recomeçam com muita velocidade, que quando você vê, você já está no meio dele, você nem percebeu que mudou. Então, assim, o mercado muda, o público muda, a sociedade muda, vem uma pandemia, vem um ano eleitoral, vem não sei o quê. Tem uma série de fatores externos que não estão no nosso controle, mas que a gente precisa estar atento para poder entender como é que isso vai gerar um impacto na minha operação. Sim. E hoje em dia, o que você vê nas empresas, né? Esta falta de controle sobre o colaborador. E volta lá no início da nossa conversa. Gestão de pessoas não é uma coisa que eu opto em fazer ou não fazer todos os dias. Eu tenho que fazer. Exatamente. Eu sou obrigado a fazer, porque eu sou gestor de pessoas, né? Então, assim, não adianta eu falar assim, puxa, hoje eu não vou treinar, ou essa leva de colaboradores está chegando, eu não estou treinando, porque você está perdendo a essência. Exatamente. E se você perde a essência, cara, desculpa, não tem como você dar sequência nas outras atividades. Com certeza. Então, eu acho que é importante entender que o líder tem uma importância muito grande nesse processo, a empresa precisa se consolidar na sua linha de treinamento e tirar este colaborador da operação e investir nele um tempo de um dia de treinamento que seja, você não está perdendo um colaborador, você está investindo para poder ganhar. E é importante o seguinte, que é uma coisa bem engraçada, né? Eu cobro muito um grau de excelência do meu time muito grande, muito grande. E aí eu falo, não, pô, temos que entregar. E um belo dia eu descobri uma coisa muito interessante. O meu time não vive a experiência do cliente. Como é que eu posso pedir para alguém entregar essa experiência se ela não sabe o que ela está entregando? O que nós criamos então? Tours dentro da empresa, onde esse colaborador ele tem o dia do cliente. Bacana. Ele utiliza os serviços da empresa.
Ele sente, né? Ele se autoavalia. Ó o que o cliente não quer ver. Ó o que você está entregando. Ó como é que é o negócio. Ah, entendi. Então é isso. Sim, é isso. Cada área minha técnica tem um espelho, corpo inteiro. Caramba. Antes de subir, olhe como é que você está. Está uniformizado? Está alinhado? Está arrumado? Está com tag? Seu nome está aparecendo? Puxa, meu nome não está aparecendo. Seu nome é a coisa mais importante que você tem. Não faz isso com o seu nome. Não faz isso com você mesmo. Vai lá, troca o tag. Põe um nome bonitinho, vai. As meninas da limpeza, por exemplo, têm treinamento de maquiagem. Caramba. Entendeu? Então, onde ali elas têm técnicas de maquiagem para churrasco, casamento e para o trabalho. Caramba, bacana. Né? A cada período do trabalho, 2, 3 horas, elas saem da operação por 15 minutos, tomam uma água, ajustam de novo o cabelo, o uniforme. Nossa, bom, e se remaqueiam. Bacana. A empresa entrega para ela um kit de maquiagem. Caramba, bacana, diferencial. Poxa, entendeu? Os meninos recebem um kit de barbear. Técnicas de como ajustar a barba, como é que deixar. Então, assim, é a apresentação. Sim. Eu trabalho com mecânicos, né? Qual é a visão que você tinha de mecânicos há 20 anos atrás, né? Era o cara que chegava... Hoje em dia, o mecânico usa macacão branco. Caramba. O cara coloca um computador no carro para poder ver como é que o carro tá. É totalmente então, evoluído. As coisas mudam, as coisas são cíclicas. Então, é importante, que a primeira experiência a ser gerada não é a experiência do cliente, mas do colaborador. Sim. Porque se o colaborador entende que experiência que ele tem que oferecer, fica muito mais fácil. Novamente, eu estou explicando para ele o protagonismo dele e a importância dele dentro da estrutura. Sim. E não que ele é um enxuga-gelo do dia a dia. Senão a coisa não anda, entendeu? Fantástico. João Paulo, fantástico. O tempo não nos permite continuar, né, nesse primeiro momento, mas te convido aqui, no ar, digamos assim, para um próximo podcast, para nós falarmos um pouco mais de gestão de pessoas. Eu vejo que você já domina bastante essa área, até para a sua experiência ampla. Então fica o convite para que você retorne, assim, conforme a sua agenda, para estar aqui conosco novamente. Eu super agradeço aí o convite, Cris, a equipe aí também, o público também que vai acompanhar aqui o podcast. Estou à disposição, acho que esse tipo de debate ele é saudável, acho que é legal a gente falar um pouco, acho que como eu te falei, troca de experiência, né? Então, aqui não tem certo, não tem errado, é uma forma de gestão individual minha e que tem bons resultados, né? Então, acho que é válido a gente realmente falar um pouco sobre isso, acho que discutir bastante sobre isso e me coloco inteira à disposição aqui da M7 também, quando precisar, é só chamar, estaremos juntos aí, até a próxima. Agradeço. João Paulo, engenheiro civil, gerente de manutenção, muito obrigado e aguardamos você aqui num podcast próximo. Obrigado. Muito obrigado. Para vocês que ficaram até agora, neste momento, tenho certeza que foi muito produtivo, uma ampla experiência do Arão Paulo, tenho certeza que vocês vão refletir, vão utilizá-lo aí como exemplo nos seus projetos. Acho que se vocês ouvirem pelo menos 10% aqui do que ele nos passou, com certeza vai mudar a sua mentalidade, não só profissional, mas também pessoal. Como sempre, no final de cada podcast, deixamos aqui uma mensagem motivacional, mas com certeza que eu vou falar aqui, vocês que nos acompanham já ouviram em outros podcasts, e aqui o Arão Paulo bem disse e nos relembrou que é a questão do planejamento e da estratégia. Então, sem planejamento e sem estratégia, você não chega em lugar nenhum. É claro, a vontade é importante, mas sem planejamento e estratégia, você não sairá ali do lugar. Te espero no próximo podcast. Se precisar, estamos sempre à disposição. Não se esqueçam de se inscrever, sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se for interessante e produtivo para vocês. Até a próxima. Quem fala é Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria.